da tecnologia, as maneiras bem conscientes que eles estavam propondo de tecnologias para sobreviver, para lidar com o seu dia a dia. E o que me chamava muita atenção era como tudo isso era muito gráfico, né? Como tudo isso era muito explícito e pouco conhecimento a gente tinha fora desses espaços. E um dia eu tirei uma foto, eu lembro, de um emaranhado de fios e postei, né, no meu Facebook na época. E, né, lógico, eu sou de Vitória do Espírito Santo, eu pertenço a uma classe mais alta lá, e eu lembro que a minha bolha reagiu falando, olha, isso é gato, isso é crime, isso sabe, esses preconceitos que vêm diante daqueles emaranhados. E o meu olhar de pesquisador, eu falava, gente, não é nada disso. Você tem que entender que, primeiro, eles vivenciam uma negligência da infraestrutura que, né, a Excelsa, né, que é a empresa de eletricidade, ela não vem até aqui. Os provedores de internet não vêm até aqui. Esse emaranhado que estão falando, na verdade, é só um ato deles exercerem a sua cidadania e fazer parte da infraestrutura e ter acesso aos serviços que são de direitos dele, né? Com o Marco Civil da Internet, a internet virou um direito de todo cidadão brasileiro. Isso sem contar eletricidade e água. E isso chamou muita minha atenção, porque nós tínhamos um pessoal que sempre foi julgado, fazendo um uso super crítico e funcional, né, dessa apropriação de tecnologia, e do outro, um, um, um preconceito, né, desse uso dessa tecnologia. Então, foi aí que surgiu essa ideia de fazer o Tecnologia do Oprimido. Aí, eu estava lá, né, e eu conheci uma ONG chamada Varal Comunicações, que era uma ONG local que tinha a intenção de formar moradores para serem jornalistas, trabalhar no jornal local. E estavam começando. Eu falei, olha, eu estou com essa ideia de fazer um material, nem falei em livro, um material em que a gente mostre o uso crítico, né, das tecnologias aqui para vocês e até para quem está lá fora terem uma ideia melhor, uma ideia empoderadora de como que vocês usam essas tecnologias. E eles toparam, né? Então eu te reuni os 5 fotógrafos, conseguimos o dinheiro para a câmera, enfim, rodamos por um mês, né? Foi um mês a mais a etnografia e foi interessante porque eles queriam treinar como é que você entrevista uma pessoa. Eu falei, então me segue, né? Vamos trabalhar junto nesse mês, vocês vão ver como eu vou entrevistando as pessoas, né? Nessa etnografia, e vocês vão tirando as fotos também, que vocês acharem pertinente. E foi super bacana, porque é um trabalho participativo e colaborativo, né? Porque eles, o tempo todo, estavam conversando, eles eram da comunidade, e a gente sempre debatia assim, o que você acha que é melhor, que vai representar melhor a sua comunidade? O que vocês acham que pode ser uma coisa que vai mandar uma mensagem? Em vez de, né, focar em foto estigmatizadora, né, a gente focava em foto que eles próprios achavam que representariam melhor esse uso de tecnologia pela comunidade. Então, durante o mês, a gente rodou bastante, tirando bastante foto. O processo de design do livro foi super interessante também, porque todos nós sentamos à mesa, escolhíamos quais foram as fotos que melhor representava. O design do livro acabou virando um livro de centro de mesa, né? Quem vê parece que é um livro de fotos. Foi justamente assim que a gente escolheu, porque a gente fez o design do livro também mirando o pessoal, né, das favelas. Então, infelizmente, o analfabetismo lá é um pouco alto, mas não foi por isso que a gente escolheu foto, porque foto realmente comunicava melhor com o outro lado, não com o lado da favela, que da favela já sabia muito bem como é que eles utilizavam, né? Então, era mais para romper essa barreira de preconceito. No livro, eu coloco o texto bem curto, e por eu estar já nesse doutorado na Indiana, né, nos Estados Unidos, eu propus de colocar o texto também em inglês. Então, o livro saiu com inglês e português,
eles super toparam a ideia, aí foi publicado. O livro não tinha muita pretensão de, sabe, de ser um sucesso, nada disso, era mais um exercício acadêmico, um exercício prático ali. E acabou dando um resultado muito melhor que eu poderia imaginar. No lançamento, eu fiz um lançamento lá em Vitória, eles foram e vendeu bastante cópia, chamou muita atenção, teve exposição de foto na Europa, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, né, as fotos do livro, eu fui chamado para dar palestra sobre o livro. Então foi assim uma experiência muito interessante e claro, a renda toda do livro foi para os meninos que trabalharam comigo na, na produção do livro. Então foi um projeto totalmente sem pretensão, sem muito planejamento, que, no meu entender, foi assim, foi além dos objetivos. Então foi um projeto que me satisfez muito nesse sentido, né, de conseguir enviar a mensagem, porque por mais que a gente esteja, desculpa, sentado na nossa torre de marfim, avançando com os conhecimentos, esse conhecimento, às vezes, ele é muito elitista e não desce a torre de marfim, né? Ele não alcança uma população em geral. Eu nem estou falando da população de favela, não, estou falando da população mesmo que teria recursos para acesso à informação. Então, esse livro tentou também, num ato humilde, de mostrar um pouco essa mensagem que muitas vezes é inacessível devido ao conteúdo acadêmico, né? Então foi um projeto que eu gostei muito de fazer e é uma coisa que eu pretendo fazer daqui a uns 2 anos. Eu pretendo revisitar, depois de 10 anos, o Favela Digital. Mas aí vocês estão sabendo disso em primeira mão, porque eu nem planejei isso direito, é só um sonho, vamos dizer assim. Muito bacana, Davi. Muito lindo, parabéns, que coisa linda, né? Obrigado. Mas uma perspectiva da etnografia, o olhar do outro é importante, né? A foto são dos meninos, então, só para eu... Isso, eu tenho 3 fotos lá, mas o livro tem, se eu não me engano, 64 fotos. Então, 99% das fotos são deles. E, Davi, você estava comentando sobre as mensagens, né? O que você fez, assim, de observação dessas mensagens do pessoal ali que estava fazendo as publicações, a fotografia, pesquisando? Deve ter dado um agito entre eles, né? De pensar, refletir sobre qual foto, qual mensagem que eles queriam passar. Então, o que foi observado a respeito disso? O que te chamou a atenção, assim? Olha, é lógico que os meninos que rodaram comigo, né, por esse mês, eram meninos que eram mais instruídos, vamos dizer assim. Eles estavam no ensino médio já tinham uma certa experiência, então não viviam numa precariedade que a gente vê muito nas favelas. Então eles tinham ali um certo acesso melhor às coisas. Então eles tinham um entendimento melhor, né, de campanhas, já trabalhavam no jornal local, e eles sempre queriam passar. A gente definiu assim: a gente não vai focar vamos dizer assim, os chamados emaranhados de fios só. Vamos focar sempre no fator comunidade, né? Como que a comunidade utiliza isso e por que está lá. Porque muitas vezes essas fotos, quando a gente vê em jornal, na internet, eles são tirados muito do contexto, né? Então, com as fotos mostrando as pessoas usando, mostrando a comunidade se apropriando desses artefatos tecnológicos, a gente tem uma contextualização melhor, né? Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, que na minha etnografia eu não via muito, mas vamos dizer assim, nesse tempo do livro eu percebi, foi como que as favelas, infelizmente, elas funcionam como depósito de lixo, né? E principalmente lixo eletrônico. Lixo eletrônico é extremamente difícil de reciclar. Aliás, tem vários documentários aí que mostram, né, as chamadas máfias do lixo digital, que na verdade são classificadas como recicláveis, mas vão parar
países marginalizados, vão parar na Índia, em Gana e na Nigéria, só que no Brasil, muitas vezes, eles vão parar na favela. Então, fica aquele acumulado que não tem para onde ir, né? Não tem como só você enterrar, é tóxico, tem metais pesados, e ficam lá. E muita gente acha que esse lixo é um lixo produzido localmente, que é um lixo que mostra que eles não sabem, né, jogar no lixo, vamos dizer assim, só que, na verdade, não, isso está sendo jogado lá. E eles tentam, de alguma forma, conter, porque, né, com questões de chuva, alagamento, esse lixo se espalha e é perigoso. Então, por exemplo, eles montavam barreiras, assim, barragens para não deixar esse lixo escapar e não prejudicar a comunidade, por exemplo. Então, isso foi mais ou menos uma coisa que chamou muito a minha atenção, que eu não sabia, mesmo rodando lá. Então, era sempre essa visão de explicar, de mostrar como que eles apropriavam criticamente de tudo que estava ali ao redor deles, né, para eles tentarem sobreviver um sistema que não era feito, vamos dizer assim, para eles. Ai, eu não sei se a gente pode interromper ou não. Claro, claro, por favor. Isso aqui é uma mesa que todos nós estamos compondo e fiquem à vontade, porque por isso que eu propus ao Christopher, né, para a gente fazer uma coisa bem dinâmica aqui, por favor. Então, eu estive em Barcelona, né? A Leonor Canteira me recebeu, professora da Universidade Autônoma, que está aqui também nos assistindo, acompanhando ali. E no bairro da Grácia, que é um dos bairros mais nobres e tal, né? Tinha uma ruazinha assim, que as pessoas depositavam os celulares. Quer dizer, iam colocar o celular e, de repente, você tinha ali 10 euros, 5 euros de bônus para comprar outro, né? Mas as pessoas nem se importavam. Aquilo era um monte, assim, né? Aí eu fiquei pensando, para onde vai? Lógico, né? Todo professor, doutor, pesquisador é um etnógrafo de plantão, né? Você vai andando e vai, né? Para onde é que vai isso? Ai, vai para a África. Então, o que eles faziam? Eles davam, assim, uma recauchutada básica e vendiam caríssimo para a África, né, uma coisa que eles tinham praticamente de graça. Então isso que eu queria te falar, esse lixo digital, né, ele se move, né, dos países de primeiro mundo e vai parar nos países da periferia com uma velocidade impensável, né. E não só o lixo digital, mas o lixo do consumo, né. Por exemplo, no Chile existem montanhas, né, de roupas descartáveis que o próprio presidente não vamos nem falar de presidente do Chile, né, vamos pular esse pedaço. Porque o presidente do Chile, bom, enfim, mas são montanhas de roupa da Gucci, roupas usadas, assim, né, então fica aquele montanhas de lixão ali, né. O próprio Brasil, aqui em Curitiba, onde a Universidade Tecnológica fica, fez um projeto, uma ONG e tal, né, e recebia pneus. Uhum. Então chegavam, assim, no Porto de Paranaguá, toneladas e toneladas de pneu, que é um lixo, né, da Europa. E aí esse lixo todo da Europa, ele era assim, digamos, eles faziam uma recapagem naquele pneu, uma remoldagem, que a gente chama, entre aspas, né, e circulava para o Brasil, quer dizer, então a gente consumia, o pneu que era o lixo europeu. Só que a minha questão para você é assim, todo esse processo de consumo de mercadoria, seja ela tecnológica ou não, né, quer dizer, digamos assim, no conceito ampliado de tecnologia, tudo é produto do conhecimento humano, então tudo é tecnologia, é disfarçado sob o nome de uma ONG. Quer dizer, ONG, vamos fazer a inclusão digital na favela. ONG, vamos, reciclar o pneu, né.
Por exemplo, essa fábrica de pneus aqui em Curitiba tinha um projeto que era uma ONG Meninos Bom de Bola, né, pegava o menino de rua, dava uma bolsa para ele estudar, etc, né. Então, assim, você viu isso no teu estudo? Quer dizer, muitos projetos disfarçados, né, de responsabilidade social e cheios de boa intenção, lucrando muito dinheiro com, com esse marketing, né, Uhum. de eu sou o menino bonzinho, estou aqui fazendo Sim, alguma coisa sim. muito bacana, né, e na verdade, quando você vai um pouco mais a fundo, você vê que não é nada disso. Uhum. Não, isso é uma excelente observação. Isso me lembra muito o início que eu estava tendo no meu projeto de pesquisa, né, lá no doutorado. Apesar de eu ser de Vitória, o plano inicial era fazer essa pesquisa no Rio de Janeiro, né, chegar ali na Rocinha ou no Complexo Alemão para fazer essa pesquisa. Porque eu morando fora, é lógico, quando você fala de favela, o pessoal pensa em Rio de Janeiro, né. Então eu meio ingênuo, falei: "Vou para o Rio, vou ver como é que funciona, se tem feasibilidade de fazer isso ou não". E foi essa a primeira coisa que eu vi, foi essa presença forte da ONG. Eu chegando lá, as ONGs já me abordando, falando: "A gente sabe exatamente como te levar para o campo, como te apresentar, mas olha o nosso projeto aqui, olha o nosso projeto ali". Uma coisa muito estranha, porque é lógico que tem ONGs e ONGs, mas o teor que eu estava sentindo era justamente isso, Maria Sara, que era uma coisa meio exploratória mesmo do território. E foi uma coisa que me distanciou dessa ideia de querer fazer isso no Rio. Então, eu pensei, vou fazer em Vitória, né, meu local, minha cidade natal, já que Vitória, por mais que seja no Sudeste, é uma cidade que ela não traz muita atenção, porque está ali entre Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, então acaba virando ali o patinho feio, onde que não se tem muita atenção. E lá, as favelas, elas tinham, eu encontrei 2 ONGs, e uma foi a que eu trabalhei, e elas eram ONGs locais, eram ONGs tipo para fazer o jornal local. Outra tinha uma ONG que era um centro educacional que tentava suprir um pouco com a educação, mas isso estava em desenvolvimento. Então, eu não vi essa coisa mais predatória lá, porque eh, até nisso, né, Vitória perdia, no sentido que não tinha muitas iniciativas para tentar desenvolver o território. Por um lado, é bom, porque você escapa um pouco dessa visão exploratória para ganhos, né, de terceiros, que não tem nada a ver com o território, mas, ao mesmo tempo, você pode também perder um pouco daquelas que querem realmente ajudar ou tentar desenvolver o território. Então, eu não vi muito, justamente porque Vitória não atraía muito esse tipo de atenção. Essa atenção toda vai muito para o Rio de Janeiro, né, devido à proximidade e devido, assim, à atenção que ganharia, a mídia que ganharia por estar fazendo projeto no Rio. Legal, obrigada. Pedro, o Pedro está com a mão, né? O Pedro logo em seguida o Lindomar. Mas e aí, Pedro? Fica à vontade aí Beleza. para tu fazer a tua pergunta aí. Obrigado, Cris. Davi, então, né, parabéns também pelo trabalho, né? Sempre um desafio fazer pesquisa, ainda mais, né? Pesquisa etnográfica. Então, né, com certeza foi um trabalho e tanto, né? Já entrei no site aqui, já encomendei meu livro na Ah, obrigado. pré-venda. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: eu atuei os últimos 4 anos na educação básica, então eu vivi todo o processo, e esse, inclusive é o meu objeto de pesquisa, eu vivi todo esse processo de crescimento exponencial da demanda pelo uso de tecnologia no contexto da educação básica, né? Traduzindo, né, trocando em miúdos, muito das atividades curriculares passaram a ser, a minha gata resolveu que é de qualquer jeito participar, que não tem jeito.
Então, muitas das atividades curriculares, inclusive, passaram a demandar, né, o uso de tecnologias digitais, né? Eu trabalhava num contexto de escolas particulares, não era nem, né, escolas públicas. Mas o que a gente foi percebendo, né, que aquela ideia de que o jovem é muito integrado com a tecnologia, o jovem, nessa categoria, o jovem sabe usar a tecnologia. E a gente foi descobrindo que esse uso da tecnologia ele era muito eficiente do ponto de vista do lazer, da rede social, do jogo, né? Mas muito pouco competente do ponto de vista de uma funcionalidade ali de interação, né? Mesmo de ter recursos, né? De ter possibilidades de acessar recursos da tecnologia que servissem a outras finalidades, por exemplo, né? A educacional. Aí eu queria te perguntar se já na tua pesquisa, que pelo que entendi faz 7, 8 anos que você realizou, alguma pista disso, assim, né, tanto dessa possibilidade da utilização de tecnologia digital nas favelas para finalidade educacional, ou essa questão, né, do uso da internet, do celular, da digitalidade, muito mais com uma finalidade recreativa do que com uma finalidade que possa se dizer produtiva, de alguma forma, né, com todo cuidado ao termo, mas era isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Não, excelente pergunta, excelente, porque realmente é meio frustrante quando a gente se depara com um problema e as pessoas falam: vamos desenvolver um aplicativo para isso, vamos desenvolver uma tecnologia para isso, porque a gente vai resolver, né? O problema da nossa educação mundial não tem nada a ver com tecnologia, né? A tecnologia pode ser uma ferramenta auxiliar, mas a gente condicionar o desenvolvimento educacional, né, orbitando tecnologia, isso é uma falha tremenda, até porque tecnologia nenhuma, pelo menos aquela que a gente tem acesso, ela é desenvolvida com a educação em mente, né? Nenhuma tecnologia ela é desenvolvida com um plano pedagógico que já foi pré-definido, que é de sucesso em mente, né? Ela é desenvolvida, a tecnologia é desenvolvida por questões mercadológicas. Mas a sua pergunta é muito boa, porque esse foi um dos primeiros insights que eu tive na minha etnografia, e eu conto muito no livro Tecnologia do Oprimido. Eu foquei muito nos telecentros e nas lan houses, né? Telecentros eram centros que eram apoiados pela prefeitura, então era de graça para a população usar. E a lan house, né? Os chamados cybercafés, que também eram pertencentes da comunidade, ou seja, era um quarto extra, uma sala extra da comunidade, que era muito utilizado lá. E quando eu passava lá o tempo, eu via assim, realmente era Facebook, YouTube e jogos, essa coisa do entretenimento, né? O engraçado é que até a coordenadora do Telecentro falou assim, eu até comento isso no livro, falou: Davi, você vai perder seu tempo aqui, porque se você vir, o pessoal só vem aqui para Facebook. Aí eu falei assim, você tem razão, mas a partir do momento que comecei a ver a utilização desse Facebook, desse YouTube, sabe, desses jogos, eu comecei a ver uma forma diferente e aí bem situada de se produzir conhecimento e de se empoderar, né? Eu chamo isso no livro de tecnologias mundanas, que é a apropriação, né, de tecnologias do nosso dia a dia para um certo tipo de libertação e empoderamento. Eu observei e eu conto esse caso no livro, da menina que eu chamo de Alice, 15 anos, já estava na 7ª série na escola municipal, não sabia ler nem escrever. Aí eu perguntava, mas como é que você passava de ano, tal? Ela falava, o tio coloca a gente aqui na sala, fala para a gente fazer lá um desenho e tal, a gente passa. Ou seja, bem aquela coisa da educação bancária que Paulo Freire falava, né? E lá no Telecentro, ela queria usar o Facebook porque ela queria ser famosa, né? Os chamados famosinhos. E ela, interessante que, né, eu vou acelerar aqui a fala, mas
no final de 10 meses, foi interessante o processo dela apropriar o Facebook, como ela antes não sabia nada, e já no final desses 10 meses, ela conseguia bater um papo no chat, oi, tudo bem, ria, né, kkkk, interagia, curtia foto, sabia quando o pessoal fazia piada com ela e ela não gostava. E esse alfabetização, vamos dizer assim, o início de uma alfabetização, é lógico que o marketing do Facebook adoraria um caso como esse, né, para falar que o Facebook ajuda na alfabetização. Só que não era. O interessante é que ela queria estar conectada com os amigos, porque todo dia eles se juntavam na pracinha lá da comunidade às 6 horas. E eles continuavam um papo que eles já começavam nas redes sociais. Então ela queria chegar lá já sabendo do TTT, vamos dizer assim. Então a motivação dela não era usar o Facebook, a motivação dela era se comunicar com, né, os seus amigos para chegar inteirada do assunto e, enfim, né, é lógico que falar que você tinha Facebook, que você curtia as coisas, te deixava mais, vamos dizer assim, legal. Então, eu via diversos casos desse sentido em que as pessoas apropriavam essas tecnologias mundanas para uma certa libertação pessoal, um certo empoderamento. Mas é difícil falar mais objetivamente a sua pergunta no sentido como que a gente pode transformar isso no plano educacional. Eu acho muito difícil porque vai muito do contexto e da necessidade e das prioridades, né, das pessoas. Lá, as pessoas exerciam a sua agência para buscar um objetivo próprio, né? Então, por isso que a gente via YouTube, Facebook, mas o sentido dessa utilização era muito maior do que apenas vamos dizer assim, brincar no Facebook. Eu trago um caso do selfie, né? É um dos casos que eu mais gosto de contar, que, por exemplo, lá, infelizmente, a presença do tráfico era muito forte. Então, eles tinham muito medo de colocar palavras explícitas no Facebook, com medo de uma certa retaliação, e tinham também muito medo de colocar coisas no Facebook, com medo do julgamento de pessoas das classes mais altas, né, zombando do português deles e tal. Lembrando que eles estavam saindo do Orkut, onde havia uma caça aos pobres, né, com aquelas comunidades zombando classes mais baixas. Tinha um próprio site chamado Pérolas do Orkut, né, que fazia nada mais, nada menos que pescar essas fotos de pessoas pobres, né, do Orkut e zombando delas, enfim. Então, eu achei muito receio com isso. Então, o selfie virou uma ferramenta em que eles conseguiam se comunicar dizendo muito, mas sem entregar um pouco. Ou seja, eles tinham uma audiência onde eles conseguiam entregar a mensagem do selfie, mas disfarçando, né, para quem estava de fora. Um exemplo foi quando teve um tiroteio lá, e uma menina, vou chamar aqui de Fernanda, ela chegou chorando, não aguentava mais a situação. A situação lá na favela estava bem tensa por causa que estava tendo aquela loucura, né, da pacificação nas favelas do Rio. Então, muito traficante subiu para Vitória, se colocou em guerra com os traficantes locais. Então, tinha muito tiroteio com os policiais e com o tráfico lá já estabelecido. Então, ela não estava feliz, lógico, com a situação, e colocou uma foto chorando, né, um selfie chorando no Facebook. E deu uns 5, 10 minutos, apareceu alguém do movimento perguntando, né, por que ela colocou aquela foto, se ela não estava feliz lá, que ela podia ir embora e tal. E ela falou, não, minha foto aqui, tô chorando porque eu terminei com meu namorado, eu briguei com meu namorado. Aí o cara, tá, então tudo bem, desculpa. Só que, na verdade, a rede dela, né, os amigos do Facebook dela, que viam o selfie, sabia que era devido à condição, né, que as favelas estavam vivendo. Só que quem está de fora encontra outra mensagem. Então, é uma forma excepcional de usar o selfie, que é uma tecnologia que muitas vezes é utilizada de forma supérflua, né, e superficial, que também não tem nada de errado nisso, mas que lá era usada de uma forma crítica, porque conseguia
entregar a mensagem certa para um certo grupo e disfarçava uma mensagem para quem não fazia parte disso. E fora também que tinha um menino de 13 anos que também não sabia ler e escrever, mas que conseguia postar selfie no Facebook. Então, era uma forma dele mostrar para a mãe que estava no trabalho que ele estava bem. Então, de 2 em 2 horas, ele postava uma selfie no Facebook dele, e a mãe dele, lá no trabalho, conseguia verificar que ele estava bem, que ele estava no telecentro, e então ela curtia. Então, a timeline dele era só a selfie dele e com a mãe curtindo. Era uma coisa fantástica, porque era, né, conseguia passar a barreira do analfabetismo e conseguir se comunicar com a mãe sem, né, sem se colocar em risco. Então, são ganhos que são bem peculiares, sabe? E tem ali um sentido bem forte dessa utilização, mas realmente é difícil você colocar isso em escala, né? E propor daí um plano pedagógico, enfim, um plano de aula. Mas é o que eu mostro no livro, né? Que eles tinham um ganho muito forte, além desse uso que a gente acha que muitas vezes é só Facebook, só que, na verdade, tem todo um sentido denso por trás, um sentido sociocultural denso por trás dessa utilização. Lindomar, por favor. Eu sou meio lesado com tecnologia, tá, gente? Primeiro, parabenizar pela fala, pela pesquisa, né? Novamente, pela organização do evento. Acho que está maravilhoso. Eu sou seu conterrâneo de estado, tá, Denis? Sou do interior do Espírito Santo. Ah, da onde? Moro no Rio de Janeiro desde os 18, mas sou lá do interior do Espírito Santo. Inclusive, faço parte dessa meninada pobre, né? Fui boia fria nos cafezais de São Gabriel da Palha ali. Olha. Mas eu queria pensar com você essa questão que você traz. Você me respondeu um pouco já, mas acho que pouco. Quando você fala a Vitória, está muito esquecida, né? Porque é mais periférica dentre as capitais. E aí fala que, inclusive, as ONGs aparecem pouco e acaba perdendo porque essas ONGs não aparecem. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia, porque, ao mesmo tempo, você traz a potência dessas ONGs que aparecem e emergem da própria comunidade. Eu tenho muito, muito receio, por melhor intencionada que estejam as ONGs mais internacionais, dessa perspectiva imperializante que elas trazem para o local, entende? E eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão de pensar esse paradoxo mesmo, né? Tudo bem, essas ONGs mais famosas não chegam, mas, ao mesmo tempo, essa população dali, né, raiz, ela vai construindo dispositivos para poder enfrentar, de alguma forma, essas questões. Eu queria te ouvir um pouco mais disso, se você concorda comigo, se não concorda, por onde passa a tua discordância. Pode ser? Claro, claro. Obrigado, Lindomar. Prazer falar com você, conterrâneo. E, bom, o meu foco não é muito ONG, mas eu posso falar um pouco dessa minha experiência. Então, desculpa já de antemão se não conseguir ir muito profundo, mas é verdade, as ONGs elas vêm com um modelo de desenvolvimento em mente no território, né? E esse modelo de desenvolvimento, muitas vezes, ele já estipulado fora do território, ou seja, ele é totalmente descontextualizado. Por isso que muitas ONGs não vão para frente, porque eles acabam vendo um conflito de interesses e ideias, porque eles têm uma ideia de como desenvolver um território, mas chegando lá o território não é deles, eles não entendem o que realmente o território precisa e não conseguem incluir as pessoas do território em locais de tomadas de decisão. E Freire fala muito disso, né? Se a gente quiser mudar a situação, excluir o oprimido, da onde que as decisões estão sendo tomadas, é considerar o oprimido como um objeto, né? Como não humano. Então, isso é uma crítica em geral que eu vejo com as ONGs. Lá, era mais, vamos dizer assim, raiz, porque tinha uma participação intensa da comunidade. Tinha uma ONG que ela era financiada por uma associação da igreja, né? Que eu acho que vai um pouco aí.
e era situado justamente onde que tinha um quilombo, né, quilombola de São Benedito. E isso me preocupava um pouco, não porque eles ajudavam bastante, mas essa coisa do você impor, de repente, uma certa religião, um lugar que tradicionalmente, né, que tem um longo histórico das pessoas que conseguiam sair da condição de escravos para se manter ali, criavam suas próprias religiões, e ali eu tinha um receio de conflito. Não cheguei a ver nada nesse sentido, mas quando, né, infelizmente, quando a gente vê uma coisa que é financiado por uma igreja ou por principalmente cristã, né, tem essa coisa da evangelização que eu acho perigosa, principalmente quando são pessoas que têm religiões de matriz africana que nunca esteve tão perigo, né? Mas eu não vi nada exploratório nesse sentido, era só um receio pessoal mesmo. E pelo que eu entendia lá, o pessoal não tinha culto, nada disso não. Era um espaço onde que, vamos dizer assim, os cristãos se sentiam um pouco mais aliviados de poder ajudar, sabe, o próximo oprimido. Mas pelo menos não tinha essa questão da imposição da religião. Isso eu achei bacana. Mas o que a gente mais vê é ONG cristã trazendo essa coisa forte de impor a religião em cima de sistemas, territórios oprimidos. Mas, infelizmente, né, nesse mundo neoliberal que a gente vive, só tem ONG se tiver financiamento. E o financiamento não vem sem demandas, né? Tá todo mundo querendo ganhar em cima de uma iniciativa. E, infelizmente, ninguém dá um financiamento pelo fato de querer ajudar. Tá todo mundo querendo puxar um pouco ali. E isso, infelizmente, é uma coisa que as ONGs amplificam muito, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Novamente, desculpa se eu não consegui ir muito a fundo, porque a minha experiência é pouca com ONG, justamente pelas ONGs não estarem presentes lá. Mas o ruim disso, o bom disso, vamos dizer, que abria muito espaço para as iniciativas da prefeitura, que também é uma outra situação que eu comento no livro também, que eles começavam com os telecentros, que eram iniciativas extremamente produtivas, mas esse é o ruim de você ficar dependendo de governo, e quando muda o governo, as intenções mudam também. O que aconteceu? O telecentro estava funcionando, eu mostro no livro as diversas formas como os moradores apropriavam os telecentros. Ele vai muito além de ser um laboratório de tecnologia, ele é um centro comunitário, por exemplo, devido, né, à guerra armada do local, muitas mães deixavam os filhos lá dentro, porque lá eles sabiam que eles estavam protegidos, porque havia um certo acordo entre as diferentes facções que Telecentro era território neutro, assim como era a igreja, o mercado local, então ninguém ia causar problema lá, então acabava virando esse certo tipo de, eu chamo, né, de creche eletrônica, que as mães podiam deixar lá sem problema algum. Enfim, tinha esse papel fundamental na comunidade. E o novo prefeito, né, quando eu saí, o novo prefeito assumiu, ele simplesmente acabou com o projeto dos telecentros, que tinham 20, porque ele achava que o mundo estava todo móvel, né? Então, vão trazer um Wi-Fi que vai todo mundo usar celular e assim resolver o problema. A gente sabe que isso é uma falácia, né? É um discurso político, é para cortar custos. Infelizmente, quando se corta custos, projetos sociais são os primeiros a acabarem, né, o financiamento. E, claro, isso que eu comento muito no livro, por exemplo. E hoje, com a questão da pandemia, a gente viu quão problemático é essa disparidade de uso da tecnologia material, física, né? Ninguém vai assistir aula no celular, né? Como é que alguém vai digitar um currículo no celular? Ou então, como é que alguém vai fazer uma tarefa de casa no celular? A gente precisa de, no mínimo, uma infraestrutura para apoiar esse tipo de aprendizado. Como a gente estava conversando antes com o Pedro aqui, já é problemático esse ensino à distância por diversos fatores, né? Com uma pandemia ainda
piora. E com uma tecnologia que não é apropriada, você não tem praticamente nenhuma experiência boa, né, produtiva com o ensino. Então, foi uma coisa que eu cheguei até a escrever uma carta para a prefeitura, eu recebi uma resposta, mas aquela resposta aqui de político, né? E, infelizmente, a população está até hoje sem os telecentros, e ainda mais hoje que seria muito mais produtivo com a questão né, do ensino à distância, poderia ser um hub ali de ensino para eles. Enfim, eles ficam... Me deixa extremamente triste, porque eles ficam à mercê, sabe, desses interesses, do interesse político, do interesse de ONG, e nada é focado ali para eles para ficar. Isso que é muito, muito triste nesse sentido. Davi, eu queria que você fizesse, né? A gente está chegando perto das 9 horas. Um breve comentário, assim, rapidinho, sobre a tua pesquisa em Cuba, né? E sobre o livro, né? Que está chegando aí, já chegou aqui no Brasil, né? Tua pesquisa em Cuba é muito interessante, assim, eu gostei bastante dessa internet online, offline, que os cubanos, né? Quando chega na chegada da internet lá. Tá, eu vou comentar, então, o livro aqui rapidinho, porque a gente termina com essa pesquisa e a gente vai para Cuba. O livro, ele... Quando eu comento na tecnologia do oprimido, a referência é clara, Paulo Freire, lógico, ele é citado diversamente no livro. Muita gente acha que eu estou falando de tecnologia educacional ou instrumental, só que não, a tecnologia é essa tecnologia mundana, né, que eu expliquei aqui. E Paulo Freire, numa entrevista que ele deu com o Donaldo Macedo, ele falou: olha, eu não quero que minhas ideias sejam importadas, eu não quero que o meu método seja trazido daqui, dos meus casos, para o mundo. Eu quero que as pessoas reutilizem as minhas ideias, reciclem as minhas ideias e tentem entender cada contexto diferentemente. E é mais ou menos isso que eu trago no livro. Eu reciclo, né, toda aquela ideia de Paulo Freire, amando dele, né, diante da minha inferioridade a Paulo Freire, eu reciclo com todo respeito e vejo como que a tecnologia ela é apropriada, né, em cenários de opressão. Então, ela não tem essa abordagem diretamente ligada à questão educacional, mas de empoderamento, libertação da vida como um todo, né, do dia a dia deles como um todo. Então, eu trago diversos casos de como que eles apropriaram tecnologias para sobreviver, para lidar com as opressões do dia a dia, e também mostro como que, ao apropriarem tecnologias, essa tecnologia também trouxe mais opressão a eles, né? E como que o empoderamento através da tecnologia também é uma falácia, que é muito limitada, né? Porque a gente não pode esperar que a tecnologia vá resolver problemas que estejam enraizados em questões sociais muito mais profundas, né? Então, a tecnologia ela amplifica muito dos nossos preconceitos e das nossas opressões, e isso acaba sendo imposto sobre eles. Então, o livro é mais ou menos assim. O livro, eu tenho um capítulo, né, o penúltimo capítulo, que eu falo, né, o livro todo eu falo sobre a tecnologia do oprimido, no penúltimo capítulo eu falo sobre a tecnologia do opressor, que eu falo sobre a ascensão da extrema-direita e como que eles utilizaram, por exemplo, o Facebook e o WhatsApp, principalmente, para se criar milícias digitais, desinformação. Então, trago um pouco dessa minha pesquisa mais nova ali, né, para a ascensão de um governo mais opressor ainda. E ali, o plano era terminar o livro ali, mas o livro, né, com tudo que está acontecendo no Brasil, acabou de uma forma muito depressiva, já que a gente vive, né, isso hoje em dia. Eu achei injusto terminar o livro ali, porque eu não queria deixar os leitores, né, com uma mensagem tão negativa, sendo que o livro todo eu comento sobre, né, diversas formas que os oprimidos apropriaram tecnologia. Então, eu não achava nem justo com os meus interlocutores, nem justo com o leitor. Então, o livro eu acabo com a tecnologia da esperança, fazendo referência à pedagogia da esperança de Paulo Freire, e mostro como que a gente pode sair dessa loucura que o Brasil está,
olhando justamente para os oprimidos e como eles lidam, né, com esse tipo de opressão. Porque, para quem mora na favela, é lógico que um governo da extrema-direita ele é muito pior. Mas, ao longo da vida, né, eles sempre estão lidando com opressões de racismo, de classismo. Então, para eles, um governo ou outro, né, sempre não fazia muita diferença substancial na vida deles. Então, sempre tiveram que lidar com esse tipo de opressão e sempre acharam uma forma de sobreviver. Então, é mais ou menos aí que eu termino o livro para trazer certo tipo de esperança. Mas, enfim, sobre Cuba. Cuba, eu comecei esse projeto de pesquisa em 2015, porque foi logo quando Cuba começou a ter acesso à rede banda larga. Para quem não sabia, devido ao embargo americano, né, o bloqueio, que é uma das coisas mais desumanas que tem aí, Cuba não pode fazer parte da infraestrutura da internet. A infraestrutura da internet, por exemplo, 96%, 95% dela é em cabos submarinos. Né? A infraestrutura da internet hoje ela roda debaixo d'água. Os desenvolvedores entendem dessa limitação, então por isso que hoje há um incentivo para fazer mais sobre satélite, mas hoje ainda roda sobre a internet, sobre a água, desculpa. E como os cabos são, em sua maioria, pertencentes a empresas americanas, Cuba sempre foi deixado de fora, né, propositalmente. Então, uma forma de bolar isso foi que Cuba, junto com a Venezuela, construíram um cabo submarino que conectou Havana a Caracas. Então, foi a primeira vez que Cuba conseguiu ter acesso à banda larga com esse cabo, chamado ALBA 1. E assim a internet começou a chegar de acesso rápido a Cuba. Cuba tinha um acesso à internet de escada, mas não era muito boa. Então, com essa abertura, eu comecei a me interessar, porque, lógico, quando a internet de banda larga chega a territórios onde ela não era presente, né, a minha própria experiência nas favelas, a dinâmica sociocultural muda um pouco, né, porque a internet acaba virando um ator social. Então, eu comecei a fazer pesquisa de campo lá. E o mais interessante, por mais que eu estava vendo as formas, né, diferentes que as pessoas estavam utilizando tecnologia lá, e a internet lá, o que me chamou mais atenção era que, na ausência dessa internet que a gente conhece, como que os cubanos desenvolveram a sua própria internet, né? Que o cubano é um povo extremamente educado no sentido de ter acesso à educação. Eles têm muito conhecimento de ciência da computação, têm muito conhecimento em relação à infraestrutura de redes. Então, eles não ficaram dormindo, né? Eles, na ausência dessa internet, eles construíram a sua própria internet. E essa internet, né, não é uma experiência que a gente vive, por exemplo, no computador, que está tudo ali, ou no celular. A internet era dividida em 3 partes. A primeira parte era a StreetNet, né, o SNet, a rede da rua, onde que eles criaram uma grande LAN, né, uma grande rede local, onde que praticamente se conectava o país inteiro, né, principalmente a Havana, em que você pagava um cook, né, um dólar, para fazer parte semanalmente dessa rede. Nessa rede eles tinham as suas próprias plataformas, né? Eles tinham uma versão do Facebook, uma versão de Tinder, uma versão de Spotify. Eles tinham ali seus próprios softwares, né, de rede para se comunicarem. Lógico que todos eram de código aberto, né, porque o código aberto fazia parte essa motivação, né, de fazer tudo aberto, que o movimento do software livre em Cuba é muito forte. E, claro, eles não tinham acesso a comprar, né, softwares fechados. Então, eles engajavam de diferentes formas com esses softwares que foram desenvolvidos para eles. E também, só que era muito difícil, por exemplo, transportar na rede mídias pesadas, porque toda a rede ela comporta certas transmissões de dados.
Então, para isso, eles tinham o paquete. Né? O paquete era um sistema fenomenal, onde que toda semana chegava, né, nos distribuidores 1 terabyte de conteúdo, e esse conteúdo ia de novelas brasileiras a novelas coreanas, filme americano, filme que nem tinha saído ainda nos Estados Unidos, já estavam lá, e esses HDs externos, né, vinham de Miami, vinham do Panamá, e eles compilavam, e dali as pessoas vinham com o seu pendrive para comprar, né, também custava $1, um cookie, para comprar o seu conteúdo digital. E o interessante é que isso foi desenvolvendo de uma forma que chamava, né, paquete semanal, ou o pacote semanal, ele foi considerado o maior empregador de Cuba depois do governo cubano. E esse empregador, é interessante que não existia um chefe, né? Era um sistema totalmente descentralizado em que as pessoas comercializavam conteúdo digital. É lógico que tinha os hubs de quem recebia esses HDs externos, mas também tinha toda uma cadeia de que as pessoas faziam a curadoria de conteúdo porque sabiam exatamente o que o seu vizinho, o que o seu primo, o que a sua tia queria de conteúdo digital. Então, chamava, né, os paqueteiros, eles faziam a curadoria exatamente sabendo de quem iria comprar o conteúdo para facilitar ali a transmissão dos dados. Então, toda segunda-feira, né, você via os paqueteiros se juntando nos hubs onde chegavam os HDs externos, né, os donos, né, desses hubs vendiam também. Então, de lá, eles se espalhavam por Havana. Era impressionante como que uma rede, e formava uma rede, só que era uma rede mais física, né? Foi aí que eu cheguei na definição de infraestrutura humana. De como que essa rede, a infraestrutura dessa rede, na verdade, eram humanos que se conectavam para fazer distribuição de conteúdo. E esse conteúdo chegava até do outro lado da ilha, né? Em Santiago, que é o outro extremo, e a ponto, né, deles alugavam avião, uns tecos, ou até mesmo pegava voo comercial para levar o HD externo até lá para vender por lá também. Então era um mercado extremamente lucrativo, que existia muita demanda, né, porque o cubano estava o tempo todo ali consumindo esse conteúdo digital. Só que, né, não estava ligado à grande web, mas estava com acesso a todos os conteúdos recém-lançados. Então, é extremamente interessante como que eles se organizavam, né, por trás disso tudo. E infelizmente, devido à pandemia, eu não consigo voltar mais. Então, desde 2019 que eu não volto. Então, as coisas melhorando aqui, eu vou voltar para continuar essa pesquisa de campo. Mas é uma pesquisa que me fascina muito, porque foi praticamente um desenvolvimento de uma rede que não foi permitida fazer parte da rede mundial de computadores, né? E agora faz, e tem muito mais a ensinar na questão da governança de rede, que hoje a gente vive uma crise, né, de como é que a gente faz o monitoramento ou a moderação de conteúdo. Hoje a maior crise da internet é sobre moderação de conteúdo. E lá, a rede, a StreetNet, por exemplo, eles tinham moderação extremamente eficaz, as pessoas obedeciam e dava super certo. Então, tem muito ensinamento aí que pode ensinar a nossa grande internet a se comportar e se tornar, né, uma rede mais, vamos dizer, mais saudável. Então, Davi, eu queria muito agradecer, sabe, a tua presença aqui, a tua fala. Fico muito grato, assim, sabe, assim, que eu espero continuar o contato, porque, como eu lhe falei, né, uma das minhas referências para o meu projeto de pesquisa aqui, tá? Então, assim, muito obrigado mesmo pelo que você colocou, pela tua apresentação. Fico muito feliz, assim, espero a gente manter contato com a Sara que está pedindo a voz aqui. Mas eu não sei como é que eu faço, porque eu preciso estar saindo daqui a pouquinho para abrir a outra, né? Parabéns aí, Davi.
A gente pode marcar uma outra fala, gostaria muito, né? Até porque a gente está num programa que se chama Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, né? Ótimo. E é um programa interdisciplinar, então ele é composto por diversas áreas, né? Da matemática, das ciências exatas, principalmente. Sala da graduação. Ah, legal. Eu estava comentando aqui com o Christopher que eu entrei com o meu e-mail do TFR. Oi. Oi. Deu um tilt Acho que aqui. deu um tilt ali, né? Uhum. Mas, assim, toda a tecnologia, principalmente quando chega no Brasil, ela é apropriada, ela é adaptada, né? Então, aonde está o aspecto da criação, né? No desenvolvimento tecnológico, né? E a gente também discute muito essa ideia de determinismo tecnológico. Então, muitas vezes a gente tem os tecnófobos, que acham que a tecnologia vai destruir tudo, o meio ambiente, o mundo, o planeta, e os tecnófilos, que acham que a única solução do mundo distribuir a acessibilidade tecnológica, né? Então, é um diálogo interdisciplinar, né? A gente tem professores da sistema de informação, de bancos de dados, né? Então, seria legal a gente marcar futuramente, se possível, né, Davi? Uma discussão daí também com os professores do programa, com os demais alunos, né? Seria muito bacana. Eu me deixo aqui à disposição. Como eu falei, eu gosto muito desse papo, e de repente, com o livro saindo, se vocês quiserem fazer uma roda para discutir o livro em si, sabe, detalhes ali, depois a leitura, também me coloco aqui à disposição. Assim, a gente trabalha muito com Finberg, com autores decoloniais também, né? Então a gente tem um referencial teórico aí que o Álvaro Vieira Pinto, agora o pessoal está estudando muito também. Então eu acho que seria bacana, seria muito, muito legal articular aí. Muito, muito obrigada, agradeço aí novamente, Christopher. Então é isso, gente. Muito obrigado aí, né? Convido a todos à próxima mesa e Davi, vamos manter o contato, assim, tá? Um abraço para ti, muito obrigadão mesmo. Obrigado, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau. Tchau. Não.